Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo o prejuízo e o trauma. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13. Vou ler do versículo 15 ao 19. Dizem assim: Depois Amon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. E chamou o seu moço que o servia e disse: Põe para fora esta, e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. E seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. Hoje é 15 de abril de 2024, segunda-feira. Desejo a todos uma ótima semana. Deus maravilhoso, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento e apresento cada ouvinte, suas famílias, resolve as causas. Te apresento a minha família, a minha vida, essa missão, o doutor Frederico, que tem aqui nos ajudado, ajuda ele em tudo. Meu Deus, te apresento todos. E a minha saúde, Senhor. Bom, faz a tua vontade, né? Eu preciso de ti. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema dizendo o prejuízo e o trauma. E para quem me acompanha, sexta-feira próxima passada, nós falamos sobre a Casa dos Horrores. E eu recebi uma solicitação através do canal, né, ali onde os inscritos colocam as suas opiniões, petições, e alguém escreveu, uma pessoa que sempre está nos ouvindo, a pastora Terezinha, pediu, entre outras duas pessoas, pediram para que nós dessemos prosseguimento a esse assunto, porque eu falara na sexta passada, durante a ministração da palavra, que o tempo, realmente nosso tempo é curto, é conciso aqui, tá? Então eu decidi, eu orei a Deus, eu disse que ia orar, e se o Espírito Santo nos conduzisse para esse mesmo assunto, a gente traria aqui. Então, eu decidi hoje dar prosseguimento a esse assunto, até porque, quando eu dei o tema, o prejuízo e o trauma, repito, aqui no texto base, é uma questão que a gente chama de incesto, ou uma relação, né, entre família, ali, uma relação sexual que a gente sabe que isso é absurdamente impróprio, né? E o texto base é nesse sentido, mas quando eu falo para nós hoje, para as famílias hoje, para as casas de hoje, que se transformaram em casas dos horrores, são outros assuntos também, como eu mencionei na mensagem passada, né? São maridos desrespeitosos e mulheres também, esposas. São filhos desobedientes, né? Enfim, são diversas coisas que dentro de uma casa transformam esse ambiente em casa dos horrores. Mas aqui
eu vou dar prosseguimento, como solicitado, fui ao assunto bíblico falando sobre essa garota. Não, garota não porque era de menor, garota na expressão, uma jovem. Ela era virgem, gente. Ela não tinha tido nenhum contato com ninguém, nenhum contato sexual. E ela foi violentada. Eu já disse aqui várias vezes que eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, porque ela fala sobre tudo e não esconde os erros das pessoas. É por isso que ela é fiel. É a palavra de Deus. Então, hoje, né, como já disse, como o tempo nosso é curto, eu quero apenas dizer alguma coisa sobre essa jovem, Tamar, que sofreu o prejuízo e certamente viveu a sua vida dali para frente, uma vida traumática. Quantas vezes, gente, a gente passa desapercebido, a gente não percebe se tem alguém na nossa própria casa, um filho, uma filha, um marido, uma esposa, que está vivendo uma vida depressiva porque sofreu algum prejuízo e esse prejuízo transformou-se em trauma. E a gente não percebe isso e vai passando tempo, dias e meses e anos, e aquela pessoa adoece, morre e a gente não sabe qual foi o motivo, né? Às vezes, quando a gente percebe que a pessoa está doente por alguma coisa, mas não sabe nem qual é o motivo. Tem pessoas que não contam. Então foi assim que ficou a situação de Tamar. O que me chama a atenção desse texto que eu li aqui, do versículo 15 ao 19, do segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13, o versículo 18 diz assim: e trazia a ela uma roupa de muitas cores, porque era assim que se vestiam as filhas virgens dos reis. Elas se destacavam quando a população via uma moça, uma mulher, uma jovem, né, com roupas, túnicas coloridas. Aí já dizia, ela é virgem, né? Virgem. Então, ela rasgou. Sabe por que isso aconteceu? Porque depois que o seu irmão, como eu falei na mensagem passada, a pegou com força, em outras palavras, a estuprou, ele teve aversão por ela, ou seja, nojo. Caiu a ficha. Por isso que diz aqui o versículo 15: depois Amon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor, porque ele, antes disso, antes dele experimentar esse grande pecado, essa violência que fez com aquela moça, ele estava amando demais, estava apaixonado. Sabe o que é isso, gente? É a resposta, o resultado do pecado. O diabo faz assim, engana as pessoas. Faz. Mostra prazeres. Até durante o pecado, está tudo bem. Mas depois, o diabo cobra, né? A carne cobra. Vem o pesar, a consciência. E mais na frente você vai ver o que aconteceu também com esse homem, né? Nesse mesmo capítulo 13, versículo 32, Absalão, que era irmão de Amon também, irmão de Tamar, manda matar ele por causa disso. Versículo 32 desse segundo livro de Samuel, capítulo 13, a gente vê isso aí, quando Jonadab fala para Simeia, que era filho de Simeia, fala para o rei, para dizer assim, não vamos dizer assim para o rei que mataram todos os moços, filhos do rei, porque só morreu Amon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão. Estou lendo o texto, viu, gente? Desde o dia em que forçou a Tamar, sua irmã. É assim que diz o versículo. Então, todos foram aqui penalizados. Mas quem mais sofreu aqui foi Tamar. Mesmo que, por causa desse grave erro, Amon, ele pagou com a própria vida. Mas eu acredito que quem mais sofreu foi a jovem. Até porque ela ficou mal vista.
ela não tinha mais para onde ir. Existia toda uma cultura em relação a isso, a questão da virgindade. E quando uma mulher era deflorada, a coisa, por isso que veio aqui, ó, a coisa ficava tão difícil que ela rasgou, né, a sua roupa de tinha muitas cores, pôs cinza sobre si, colocou as mãos na cabeça como se fosse uma pessoa louca e foi andando e gritando e clamando no meio da cidade. Gente, eu quero concluir conclamando você, a senhora e o senhor, olhando para essa figura aqui, essa imagem dessa moça chamada Tamar, para que você vasculhe. Eu digo vasculhe no sentido de ser mais observador, observadora, para ver se dentro da tua casa tem alguém vivendo trauma. Converse com a pessoa. Sabe o que está acontecendo? A família está se acabando, está todo mundo se destruindo, porque não tem mais comunicação, ninguém mais se comunica. Então, às vezes a pessoa sofre um trauma, aliás, sofre um prejuízo e vira um trauma, isso mesmo, lá fora, e chega dentro de casa, calada ou calado, e ninguém sabe o que está acontecendo naquela cabeça. De repente a pessoa é um surto e tira a própria vida, ou faz outras besteiras, ou começa a beber, começa a usar drogas, começa a se cortar, começa a se machucar. Converse. Ore a Deus, que Deus mostra. Gente, eu queria ter mais tempo, que eu queria falar mais sobre esse assunto. Obrigado a todos. Ótimo dia. Servo de Deus, Gessé.